Olá, queridos alunos do sexto ano. Então a gente já falou sobre números primos, já falamos da divisibilidade, já fizemos a decomposição, já trabalhamos divisores e agora vai entrar alguém novo, que é o máximo divisor comum. Como na matemática, tudo é uma sequência da outra, então se a gente aprendeu anteriormente o que eu falei para trás, a gente vai aprender isso fácil. Então, para achar o máximo divisor, a gente faria o seguinte: eu faço os divisores do 18 e faço os divisores do 9. Essa seria uma das maneiras. Então eu venho aqui e faço a regra da botinha. Então a gente aprendeu que o número 18 vai decompor, divide pelos números primos. Começa pelo 2, dá 9. Divide por 3, dá 3. Por 3 dá 1. Aí a gente fazia o quê? Riscava e colocava o número 1 lá em cima. Esse foi a nossa regra da botinha. E fazia a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Agora vai para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, põe o 6 aqui. Pega o 3. 3 vezes 1, 3. Já está aqui. 3 vezes 2, 6. Já está aqui. Então vai para a linha de baixo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Sempre o primeiro número é 1 e o último número tem que ser ele mesmo. Então, quais são os divisores de 18? Então, a gente colocaria aqui o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Agora, eu pegaria os divisores de 9 e faria aqui, por 9, por 3, 3, por 3 dá 1. Colocaria lá em cima, é o que a gente aprendeu, põe o sinal de vezes e faz aqui. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. O 3 já está aqui, 3 vezes 3, 9. Olha lá, o último número tem que ser ele mesmo, ok? E aí, parece uma botinha, né? Ó, os divisores de 9 é 1, 3 e 9. E aqui a nossa regra da botinha. Pronto, eu tenho os divisores de 9, eu tenho os divisores do 18. Quais são os divisores comuns entre eles? Ah, comum. Então, os divisores comuns quer dizer, o que está em um está no outro. Então, o número 1 está aqui. Então, está aqui também. Depois, o 3. E depois, o número 9. Ah lá. Agora, a gente vai falar a palavra. Qual é o maior divisor comum desses dois? Então, o maior divisor comum do 18, que a gente vai chamar de MDC, o maior divisor comum entre 18 e 9 é o número 9. Essa é uma maneira que a gente aprendeu a fazer, ok? Agora a gente vai fazer o mesmo exercício, vamos achar o maior divisor comum, que é o 9, de uma maneira diferente. Então, se eu quero achar o MDC de dois números, a gente vai fazer a decomposição, com uma diferença. Então, máximo divisor comum, já falava a palavra divisor comum, tem que ser divisor comum para o 9 e comum para o 18. Então, olha só como que a gente vai fazer. Então, quando eu quero achar o máximo divisor, a gente agora não vai fazer decomposição de um número só. A gente vai usar dois números. E vai fazer o que a gente aprendeu. Então, olha como que é simples. Então, eu tenho 18 e 9. A gente sempre começa pelos números primos em ordem. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai embora. Então, eu tenho 18 e 9. Eu vou olhar para o número 2. 2 não dá para dividir 9, mas dá para dividir quem? O 18. Então, eu ponho 2 aqui e a gente faz como se tivesse sozinha lá. 18 dividido por 2, 9. Então, esse 9 vem aqui embaixo. Agora, 9 não dá para dividir por 2. Então, a gente repete o 9 aqui, ó. Pronto, a gente repetiu. Então, esse 2 não é divisor comum, nem do 18 e nem do 9. Agora, a gente vai usar uma regrinha. Sempre que o número for divisor comum dos números que eu quero, a gente vai fazer um retângulo. Então, olha como que vai funcionar. 9 não dá para dividir por 2. Então, qual será o próximo número? Número 3. Esse 9 dá para dividir por 3. Dá 3. Esse 9 também dá para dividir. Então, a gente tem um divisor comum. Olha lá. Nossa, ele foi comum para quem? Para esse 9 e para esse 9. Agora, olha o 2. O 2 não foi comum. Quando for comum, a gente vai fazer
a regra do retângulo. Ó, faz um retângulo nele, foi comum. Agora vai para a próxima linha. 3 dá para dividir por 3, então vamos colocar o 3 aqui. 3 dividido por 3 foi 1. Esse 3 também dá para dividir por esse 3, que vai dar 1. Ah, então foi comum. O divisor foi comum. Olha lá. Aí a gente faz a regra do retângulo. Se foi comum, então a gente vai fazer 3 vezes o que ficou em retângulo, a gente vai multiplicar. 3 vezes 3, 9. Então, MDC de 18 e 9 é 9. Olha, bateu com a nossa resposta. Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente fixar. E a gente pode assistir esse vídeo várias vezes para a gente poder entender. Porque é a primeira vez que a gente está fazendo o máximo divisor comum. Então, vamos lá para mais alguns exemplos. Vamos agora para os nossos exemplos. Então, eu quero achar o máximo divisor comum de 12 e 18. Então, o que a gente vem? A gente pega o 12 e põe aqui. E pega o 18 e põe aqui do lado. E aí, a gente vai fazer a decomposição dos dois números ao mesmo tempo. Então, a gente vai começar pelo número primo. Começa por 2. Olha o que vai acontecer. Vai dividir por 2. 12 por 2 deu 6. Esse 18 também foi divisível por 2, que vai dar 9. Então, a gente fala que esse divisor foi comum. Foi comum para quem? Para dividir esse 12 e para dividir esse 18. Então, a gente faz a regra do retângulo. Ah, faz um retângulo. Agora, dá para dividir por 2? O 6 dá, o 9 não. Então, a gente vai continuar com 2, porque tem que ser na ordem até não der mais. Põe o 2 aqui. 6 dá para dividir por 2, dá 3. Agora, 9 não dá para dividir por 2, então a gente desce ele. Então, esse número não foi divisor comum. Ele foi comum só para o 6, para o 9 não foi. Então, não faça o retângulo. Vamos para a linha de baixo. 3 não dá por 2, 9 não dá por 2. Qual é o próximo número primo? 3. Então, eu ponho 3 aqui. E faço 3 dividido por 3, dá 1. 9 dividido por 3, olha lá, deu 3. Foi comum, ele foi comum para o 3 e foi comum para o 9. Então, a gente fala que ele é um divisor comum, porque deu para dividir os dois números. Então, a gente faz um retângulo nele. Agora, 1 não dá por 3, 3 dá por 3. 1 não deu por 3, então repete. Agora, 3 dividido por 3 deu 1. Quando a gente chegou no 1, olha lá, para. Esse 3 não foi comum. Então, vamos até tirar aqui para não confundir. Olha o que aconteceu, não foi comum. Quem foi comum para essa divisão? O 2 e esse 3. Aí a gente pega o que fez o desenho e faz a multiplicação deles. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, o MDC de 12 e 18 é o número 6. Olha lá, primeiro exemplo nosso. Vamos para o segundo. Vamos apagar aqui. Vamos continuar. Para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu quero o máximo divisor de 25 e 35. Então, a gente vem e coloca o 25 e coloca o 35. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, dá para dividir por quem? Por 5. Então, a gente vai começar pelo 5. 25 dividido por 5 deu 5. 35 dividido por 5 deu 7. Nossa, esse deu para dividir por 5. Esse também. Então, é um divisor comum. Retângulo nele. Olha lá. É um divisor comum. Ok? Agora, 5 dá para dividir por 5 ainda. 5 dividido por 5 dá 1. 7 não deu para dividir por 5, então desce. Agora, só dá por 7, não dá para dividir, repete. 7 dividido por 7 deu 1. Deu 1 dos dois, para. Qual foi o único que foi comum? Foi o 5, porque ele deu para dividir o 25 e o 35. Esse 5 dá para dividir 5, mas não dá para dividir 7. Então, o MDC desse, o único número que sobrou nesse caso foi o 5.
Então, o máximo divisor entre 25 e 35 é o número 5. Aí a gente vai apagar. Vamos colocar aqui. E vamos para o próximo exemplo. Eu posso ter um IDC de 3 números. De 3 números, professor? Sim, podemos de 3. Então, eu ponho aqui o 25, ponho o 30 e ponho o 35. E aí, quando a gente coloca aqui, sempre em ordem, de preferência crescente, mas se não tivesse, não tinha problema. Eu vou olhar para o número 2. Alguém aqui dá para dividir por 2? Sim. Quem? O número 30. Então, eu tenho que começar pelo número 2. É sempre em ordem crescente. Divide por 2. Olha o que vai acontecer. Vai dar 5. 25. Não dá para dividir por 2. Então, repete. 30. Dá para dividir por 2. 15. 35. Não dá para dividir por 2. Então, desce ele. Repete. Não foi comum. Então, não risca, não faz nada. Agora, não dá para dividir por 2. Não dá para dividir, por 2. Mais por 3. 1 mais 5, 6. Então, dá para dividir por 3. Divide por 3. 25. Dá para dividir por 3? Não. Então, faz o quê? Repete. Desce ele. 15. Dá para dividir por 3. Dá 5. 35 por 3? Não dá. Então, repete. Olha lá. Foi comum para os 3? Não. Então, eu não posso fazer um retângulo. Agora, olha o que vai acontecer. Aqui só dá para dividir por 5. 25 dá por 5. 5 dá para dividir por 5. 35 dá para dividir por 5. Esse deu para dividir por 5. Esse deu para dividir por 5. Esse deu para dividir por 5. Então, ele é comum. Se ele é comum, a gente faz o retângulo. Agora, só dá por 5. Deu 1. 1 já está aqui. 7. Só dá por... acho 7. Quando chegou todo mundo em 1, o único que foi comum foi quem? O número 5. Então, o MDC de 25, 30 e 35 é o número 5. E para encerrar, vamos fazer mais um. Quero fazer agora o MDC de 24 e 36. Então, o que tem que fazer? Põe o 24, põe o 36, faz a nossa reta. E agora, a gente vai decompor os dois números, ok? Então, começa sempre por quem? Pelo 2. 24, dá para dividir por 2. Então, vai dar 12. 36, dá para dividir por 2. 18. O que aconteceu? Esse 2 é um divisor comum. Então, olha lá, a gente tem um divisor comum. Que foi comum para quem? Para os dois. É número par. Então dá para dividir por 2 ainda. 12 dá por 2. 6. 18 dá 9. Nossa, foi comum para o 12 e foi comum para o 18. Então, ele é um divisor comum. Então, faz a regrinha do retângulo. Olha lá. Esse também foi divisor comum. Dá para dividir por 2. O 6, o 9 não. Então, a gente continua por 2. Então, vamos colocar o 2 até não der mais. 2 dá para dividir por 6. 3. 9 não dá para dividir por 2. Não é comum. Então, desce o número 9. Agora, por 2 não dá, dá por 3. Olha o que vai acontecer. 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. E 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. Então ele foi comum para o 3 e foi comum para o 9. Deu para dividir ao mesmo tempo. Então, olha lá, faz um retângulo nele. Agora, só dá para dividir por 3. 1 não dá por 3. Desce. 3 dividido por 3, deu 1. O que aconteceu? Quais foram os divisores comuns? Esse foi comum, esse foi comum, esse foi comum. O que a gente faz agora? Pega os que foi comum e vai fazer a multiplicação. Olha lá. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC de 24 e 36 é o número 12. Com isso, a gente aprendeu o máximo divisor comum. Agora, eu desafio vocês nessa aula a fazer as atividades propostas, ok? Até a nossa próxima aula.